mas ainda passando por esse assunto, trago já o Pedro Venceslau aqui para conversar comigo. Muito bem-vindo, muito bom dia, boa tarde já para você, né, Pedro Venceslau? De volta aqui com a gente no Agora CNN para a gente falar sobre política e carnaval. O presidente Lula cumpre hoje a agenda no Rio de Janeiro, onde ele participa da inauguração de um hospital. Mas na prática, como a gente vem falando ao longo de toda a cobertura aqui na CNN Brasil, essa visita é palco também de uma das primeiras grandes polêmicas da pré-campanha presidencial. É hoje à noite que acontece o desfile da Escola Acadêmicos de Niterói, que chega na avenida com o samba enredo em homenagem ao presidente. Primeiro, o desfile precisa acontecer e só depois disso é que a Justiça Eleitoral vai poder bater o martelo se tem ou não propaganda eleitoral antecipada. Vem para cá então, Pedro Venceslau, bem-vindo de volta para a gente analisar as expectativas e falar um pouco sobre o clima dentro do próprio governo federal em relação a esse desfile de hoje. Bem-vindo. Boa tarde agora, Clarissa, boa tarde a todos. Pois a participação do presidente Lula foi cogitada inicialmente, ele gostaria de desfilar, mas foi desaconselhado, primeiro pelo Sidônio Palmeira, que é o responsável pela comunicação, e depois pela AGU. Então o presidente Lula decidiu assistir no camarote. Mas a primeira-dama Janja vai desfilar no bloco dos amigos do presidente Lula. E ainda assim, tem uma ala do Palácio do Planalto que acha que era melhor que ela tivesse também ficado no camarote. Porque, primeiro, ela acaba conectando diretamente, né, o presidente ao desfile, do ponto de vista jurídico, se acontecer algum desvio ali do ponto de vista eleitoral. E segundo, porque a escola de samba é uma forte candidata a Acadêmicos de Niterói a ser rebaixada. E quem diz isso não sou eu, é a história, são as estatísticas. Em geral, a escola que sobe para o grupo especial, que vem do grupo de acesso, ela cai no ano seguinte, porque não tem a mesma estrutura, não tem os mesmos recursos do que as grandes escolas, então o presidente Lula poderia ficar com a fama de pé frio. Pois é, né, Pedro? Você sabe que em relação especificamente a essa possibilidade de rebaixamento da escola, tem inclusive fontes que são próximas ali ao presidente Lula que trazem isso como um argumento ali para dizer que, olha, não, o governo federal não teve absolutamente nada a ver com esse movimento para essa apresentação, porque dizem que teria sido aí um gesto da própria escola para tentar se juntar ali, se aproximar da imagem presidencial, para quem sabe ter mais força para permanecer no grupo especial, mas a gente sabe que esse processo todo é muito difícil. Mas a gente está acompanhando, né, Pedro, toda essa polêmica sobre se esse desfile caracteriza ou não propaganda eleitoral antecipada. Então, vou pedir para o pessoal botar aqui na tela a abertura do artigo da Lei de Eleições que trata especificamente de propaganda antecipada. O que diz? É o artigo 36, ele diz o seguinte: não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação de qualidades pessoais de pré-candidatos, e aí cita, inclusive, várias situações específicas em que não poderia ser caracterizada a propaganda antecipada. E aí, só adicionando aqui alguns itens, né, citando alguns exemplos de atividades que a lei eleitoral não considera propaganda antecipada, a concessão, por exemplo, de entrevistas, os candidatos têm o direito de se manifestar sobre ideias, projetos para o país ou para a cidade, ou para o estado que eles pretendem governar, apresentar propostas de governo, planos de governo, tudo isso pode ser feito. O que não pode é pedir voto expressamente, ou também pedir não voto, como dizem os magistrados, como diz a Justiça Eleitoral, ou seja, você pedir que o eleitor deixe de votar no seu adversário também não pode. O que não quer dizer, né, Pedro, que a Justiça não possa vir a entender, por exemplo, que esse desfile tenha infringido esse limite de alguma forma, como, por exemplo, algumas menções como ao número 13, que aparece no samba enredo, né? 13 dias, 13 noites. Mas o fato é que o presidente Lula já está em pré-campanha há muito tempo e aqui no Brasil a pré-campanha ela é uma zona cinzenta. Na prática, pode quase tudo, como você disse. Quando a campanha começa de fato, aí a Justiça Eleitoral marca em cima. Mas o longo período de pré-campanha é marcado por uma certa liberdade total.
O presidente Lula tem feito de eventos oficiais verdadeiros palanques. Agora, recentemente, ele esteve em Salvador, no aniversário do PT, foi num ato oficial entregar ambulâncias e anunciar investimentos na saúde e transformou aquilo praticamente num ato eleitoral. Não pediu voto de forma explícita, mas está lá utilizando a estrutura do governo. Quando a campanha começa efetivamente, deixa de ser pré-campanha para ser campanha, até o combustível da aeronave do presidente da República, do Aerolula, tem que ser pago pelo Partido dos Trabalhadores. Então aí sim passa a haver uma preocupação maior com a paridade de armas entre os candidatos. Mas enquanto a campanha não começa oficialmente, pode praticamente tudo, né? E querendo ou não, é uma visibilidade grande que uma homenagem como essa de uma escola de samba acaba dando para o presidente da República, que é, sim, candidato à reeleição. Então, não dá para menosprezar o tamanho do holofote que isso representa, mas a justiça é que vai ter que definir, depois que o desfile transcorrer, se houve de fato uma transgressão legal. Agora, que é interessante para o presidente Lula essa exposição e a gente sabe que ele pode sim acabar se beneficiando de alguma forma, né, Pedro? Exatamente. O clipe do samba enredo da escola, ele é praticamente um jingle de campanha, né? Eu assisti, enfim, poderia ter sido produzido pela campanha eleitoral e os petistas estão divulgando isso em todas as redes sociais. Mas não tem aquele pedido explícito de voto, mas costeio alambrado, né? Passa muito perto de uma campanha antecipada. E agora os ministros do TSE vão assistir esse desfile, vão assistir e vão olhar com cuidado para ver se alguém cometeu algum desvio ali. Por isso o risco da participação da primeira-dama Janja.